Paul Pogba, o francês, que loucura, hein? Que loucura. Não é fácil, é uma negociação que obviamente tem os seus entraves e eu vou falar a respeito de todos eles aqui para vocês. Já meio que trouxe no vídeo anterior a questão do doping, né? Quando ele pode jogar apenas a partir de março. Isso é um complicador para um clube que tem uma pré-Libertadores já em fevereiro, de um jogador que não atua desde setembro, outubro de 2023, ou seja, um ano e meio praticamente ele vai ficar fora dos gramados. Isso demanda um tempo para que ele retorne. A gente está falando de um jogador extra classe, de uma absurda qualidade técnica, bem fisicamente, ao que tudo indica, né? Ele tem mostrado vídeos nas suas redes sociais trabalhando, né? A partir de janeiro ele pode trabalhar em algum clube, ou seja, o clube que firmar contrato com ele está livre no mercado, né? Desde que rescindiu com a Juventus. Vai poder, né, trabalhar dentro das dependências, mas só poderá entrar em campo a partir de março. E de que maneira vai entrar em campo? Bom, tiver recuperado fisicamente, clinicamente zerado e tudo mais, vai ter aquela questão da dificuldade do ritmo de jogo que você adquire, segundo os especialistas, de 7 a 9 partidas. Demanda um tempo, né, gente? Estamos falando aí de 1 mês e meio a 2 meses para que ele esteja pelo menos 80% da sua capacidade física e técnica. E aí ele estreando em março, a gente está falando já de abril, maio e junho já para tudo por conta do Super Mundial. Ou seja, tem um complicador aí. Mas não é só isso, né? É o fato do longo período de inatividade, de um jogador que está há muito tempo sem entrar em campo. Em que circunstâncias ele viria? Essa história de que ele viria jogar de graça por conta da parceria com o Memphis, né? Quando eles estiveram juntos no Manchester United e até mesmo por uma relação, né, de jogadores famosos, galácticos, né, como eles são, né, jogadores de Copa do Mundo. Repito, o Pogba jogou um absurdo, uma enormidade na Copa de 18, e o Memphis Depay é um jogador de Copa do Mundo da seleção da Holanda. Então, tem essa coisa do grande reconhece o grande, né? Eles se reconhecem pelo talento que eles têm. E, obviamente, seria fantástico ter os dois juntos. Agora, o salário que o Corinthians paga ao Memphis, ele tem um apoio da patrocinadora Master, que também estaria disposta a bancar mais um midiático, mais alguns midiáticos, né, um por ano pelo menos, para que o Corinthians continue nesse modelo de negócio que foi tão importante, tão interessante, tanto para a marca, quanto para o clube, quanto para o cara. Vejam o que o Memphis conseguiu, né, colocando a marca Corinthians, né, no mundo. Já é uma marca grande, mas potencializou com um cara desse tamanho, até pelos números dele. Então a patrocinadora até se empolgou com essa história. E o Pogba teria salários próximos disso e teria que ter um aporte financeiro. Isso ainda não foi discutido, né, se ela entraria, se ela toparia. Provavelmente sim. A questão é que o Corinthians está reticente nesse momento. O Corinthians está em compasso de espera, em compasso de reflexão. Vamos ver se essa é a necessidade que nós temos. No meio-campo tem muitos jogadores que foram contratados, nenhum amarra a chuteira do Paul Pogba. Mas assim, tem aquela coisa, poxa, já temos jogadores aqui para o setor. Vai chegar esse cara, vai passar na frente de todo mundo, inevitavelmente. De que forma o grupo recebe, tudo isso tem que ser analisado nesse momento, tá, gente? O time tá tão encaixado, o elenco tá tão fechado, que você trazer um jogador desse quilate, cara, o Memphis foi absorvido e ele chegou também piano, né? Ele chegou entendendo o seu espaço, entendendo o que era o Corinthians, todo mundo recebeu ele bem e a coisa deu liga, funcionou. Não é sempre que isso vai funcionar com um cara desse nível. E eu não estou falando que o Pogba é um cara que pode chegar, marrento, não sei o que. Eu não sei como ele seria recebido pelo elenco e como ele chegaria também. Mas esse cuidado o Fabinho Soldado tem que tomar. A diretoria do Corinthians tem que pensar com todas as referências possíveis, né, no contato com o Memphis e tal. Esse é o cara, a gente pode confiar nele. Então tudo isso está sendo pensado nesse momento. Vale a pena? Ele vai chegar em janeiro, vai jogar em março, vai estar bem em maio, junho, sei lá. Ganhando só nesse período aí alguns milhõezinhos de reais, em que o clube vai ter que acionar patrocinadores. Será que não vale a pena acionar por um outro jogador, numa outra posição, no setor de ataque, por exemplo, que é um setor sempre mais carente, em que tem jogadores mais caros e badalados? Tudo isso está sendo pensado nesse momento. Agora chama atenção que ele fez essa postagem no Stories do Instagram com uma tela preta e com os seguintes dizeres, né?
com os emojis, né? Uma ampulheta, né? Ou seja, o tempo está passando, né? É tipo um reloginho, né? Indica passagem de tempo ou espera, né? A ampulheta. Um emoji com uma boquinha com um zíper, do tipo não posso falar o que está acontecendo. E por fim, uma carinha, né? Piscando um olho, botando a língua de fora, como quem diz, tem uma pegadinha, tem um truque aí e tal, sei lá, sei lá. É claro que isso movimentou as redes e a fiel torcida, que invadiu já o Instagram dele nas últimas postagens, e ele tá surfando a onda, isso é fato. Houve um contato da diretoria com o staff do jogador, exatamente para sentir tudo isso, e o que a diretoria também recebeu é que a predileção, pelo menos do staff, pode ser que o jogador às vezes tenha outro pensamento, né? Vai na live lá, na videochamada com luva de pedreiro fala uma coisa, daqui a pouco para o staff fala outra, mas o staff entende que a prioridade é a Europa, mesmo que ele esteja nesse período de inatividade, mesmo que ele esteja cumprindo a suspensão, ele tem 31 anos, quando ele voltar a jogar, a prioridade dele será o futebol europeu. É claro que o Corinthians entra como uma questão mais, né, diferente, peculiar na vida do Pogba, que ele pode pensar, caramba, fazer uma parceria com o Memphis, jogar no futebol brasileiro, sul-americano, quem sabe, né, dar uma oxigenada na carreira, enfim. Tudo isso para dizer para você que por enquanto não tem nada. Tem contatos, até porque ele não pode jogar nesse momento, então tem contatos, tem averiguações, tem estudos, vale a pena, não vale, quanto custa, quanto que a patrocinadora daria, será que a gente não investe em outro, vamos mapear o mercado aqui, temos volantes suficientes, tudo isso está sendo pensado nesse momento. É a única coisa que eu tenho para dizer para vocês. Corinthians renovou o contrato de André Carrillo, estendeu por mais um ano, ele tinha contrato até a metade de 2025, o Corinthians tinha firmado um contrato de um ano, um peruano, em tese um atacante, ou um meia atacante, que começou a jogar de volante no time do Ramon Dias e brilhantemente, 33 anos, uma idade mais avançada, chega no Corinthians e simplesmente come a bola. Come a bola. E aí, né, com metas estabelecidas no contrato, que foi muito bem feito, já indicava essa extensão do contrato por mais uma temporada, o Carrillo se adaptou fantasticamente. Todo mundo gosta dele pela maneira como ele joga, pela maneira como ele se porta, né? Um cara muito sereno, um cara muito profissional e com isso ele estendeu o contrato até meio de 2026. Excelente. Eu acho até porque não estendeu até o fim de 2027, né? Não adianta ficar estendendo o contrato até a metade do ano, né? Quando na verdade a gente sabe que no meio da temporada não vai adiantar absolutamente nada. Vai jogar o Paulista e algumas fases de Libertadores e o começo do Brasileiro. As fases quentes de todas as competições acontecem no segundo semestre. Então, ele renovou até metade de 2026 e uma tendência aí que estica até fim de 27. Por enquanto, até metade de 2026 é mais uma temporada tranquila que a gente vai poder observar o Carrillo do começo ao fim. Claro, ele já tem 33, vai para 34, então isso às vezes muda, né, a condição física e atlética do jogador. Mas vamos ver, ele é um cara que aparentemente se cuida, não faz muita força para correr, dá os seus tapas na bola, né, e os seus passes em que ele praticamente não erra, né? O André Carrillo, que é uma peça fundamental no time do Ramon Dias e que será nessa temporada de 2025, agora com o contrato renovado. A gente ainda precisa esperar a questão do Thales Magno, que deve acontecer também, porque ele tem uma opção de compra de um valor muito alto, 13 milhões de dólares, para que ele seja comprado, né, até a metade do ano. Então, o Corinthians está tentando a extensão do vínculo também, para ficar com ele mais um pouco por empréstimo e aí depois entender se vale a pena comprar, não comprar, aquela coisa toda. E o Romero tem uma condição de que ele tem contrato terminando 31 de dezembro, tem o impasse do tempo de contrato, né, que eu falei para vocês, questão salarial parece que foi batida, o staff do jogador deu um passo atrás agora, a negociação está em compasso de espera, o Corinthians queria um ano, o Romero quer 2 e vamos ver onde isso vai dar, né? Eu espero que todo mundo chegue no denominador comum para não perder essa possibilidade, mas sei lá, né? A gente lembra como foi a outra vez da renovação do Romero, que não aconteceu, ele bateu o pé, ficou treinando em separado até que se desligou do clube. Então eu espero que isso não aconteça dessa vez. E sobre prioridades para reforços, a gente está entendendo que essa janela ela é apenas de reposições, né? Se você não perder ninguém, você apenas vai repor aquilo que você entende como uma carência mais urgente, para que, enfim, né, o time seja
mais robusto para esse começo de ano, mas na metade do ano, em que tem uma janela mais quente, inclusive de saída, então você daqui a pouco vai ter que repor, e aí tem aquelas fases finais ali nas competições mais quentes. Foi exatamente o que o Corinthians fez esse ano. Foi na janela do meio do ano em que o time subiu de patamar. Então, nesse momento, nesse começo de temporada, o Corinthians definiu pelo menos um zagueiro, mas eu diria que até está em busca de dois, um lateral esquerdo, que, dependendo da condição do Palácios, talvez até nem necessite. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Palácios, vocês sabem, né, se machucou no primeiro jogo, teve foi submetido a uma artroscopia, teve um problema crônico de cartilagem, foi reoperado, inclusive pelo Dr. Joaquim Grava no final da temporada, teve para voltar várias vezes, ficou o ano inteiro de fora. E só na reta final ele chegou a ser relacionado para um jogo contra o Atlético Goianiense, depois ele começou a treinar parcialmente, depois integralmente com o grupo. Ele está entregue para poder jogar, mas evidentemente pelo crescimento do Matheus Bidu e também para que não haja nenhum problema, a comissão técnica foi deixando para pensar num 2025 diferente. Então, com uma pré-temporada, o jogador, né, que vai treinar devidamente com o elenco, se reapresentar e tudo mais, ele pode ser utilizado. E aí você vai me perguntar, mas o Bidu tá voando, o Palácio não tem que jogar. Eu concordo, mas a temporada é longa e você precisa de pelo menos dois jogadores em nível de titularidade. O Hugo tem suas deficiências, então se o Palácios, que a gente sabe, né, que veio da Liga Norte-Americana, jogador de seleção equatoriana, for bem como a gente acha que ele vai ser, e hoje o Matheus Bidu mantendo essa regularidade, você tem dois laterais em nível de titularidade e isso é excelente. Assim como, com todos os problemas, o Mateuzinho e o Fagner do lado direito. Enfim, mas a lateral esquerda, ela tinha como prioridade, sempre teve como prioridade para uma contratação, até porque o Palácio não conseguiu jogar. Nesse momento deu uma esfriada. Então, zagueiro seria lateral esquerda, mas dependendo da utilização do Palácios, isso aí não terá necessidade. Pelo menos um meio-campista na primeira função, porque assim, você tem o Ranieri hoje que cumpre, né? E tem o José Martínez, mas o Corinthians está buscando mais jogadores ali naquela primeira função, na abertura de meio campo. E, obviamente, mais um nome para o ataque. E aí tem algumas opções, né? O Giovani pode ir embora, o Pedro Henrique a gente não sabe se vai permanecer, o Pedro Raul da mesma forma. Aí beleza, você tem Yuri, você tem Memphis, você tem Thales Magno, mas mais um jogador ali do nível, não vou dizer do nível do Memphis Depay, né, mas um midiático, assim, um atacante robusto e tudo mais, o Corinthians está buscando também. Se não der nessa janela, vai tentar na metade do ano. São as prioridades que o Corinthians tem, parece o time inteiro, né? Mas é que você tem uma estrutura já. Você tem uma estrutura de time que está bem montada, a gente está entendendo aí que tem um time encaixado do 1 ao 11, mas existem reposições naturais para você fortalecer, inclusive, o teu elenco, o teu banco. Na medida em que o Corinthians pode enfrentar mais uma maratona de jogos, como for agora, né? Quando ele estava nas Copas, brigando para não cair e tinha jogos de 3 em 3 dias. Fica difícil, porque aí você perde um aqui, outro ali, tem Copa América, tem Super Mundial, tem não sei o que, sempre vai ter um problema. E o Corinthians pode perder jogadores, né? Todo clube que estiver bem vai poder perder jogadores, seja por convocação, seja por competições internacionais, seja por data FIFA, seja por lesão, seja por suspensão. Tem que ter banco. E aí esses reforços pontuais, eles vão fortalecer também o banco, mas por que não o time titular? E aí, reforçando o time titular, você reforça o banco, porque o cara que era titular vira banco. Pelo menos é assim que eu penso. São as informações do Corinthians. O que vocês acharam disso tudo? Quero ouvi-los, né, entre aspas, lê-los nos comentários. Inscreva-se no canal, você que ainda não está inscrito. Seja membro também, ajude esse canal a crescer cada vez mais. E eu agradeço de coração toda a sua audiência, como sempre. Até a próxima. Tchau.